Pai do Senhor, irmãos, irmão Lázaro, irmão Maria Eunice, Deus abençoe. Os irmãos que estão pelo Facebook também, Deus abençoe a vida de todos. Peço perdão aos irmãos pelo horário, 22 minutos aí de atraso. Deu uma pane aqui no meu sistema, parou tudo, parou o celular, parou, não conseguia logar em nada, não sei o que aconteceu. Eu já estava quase desistindo e chamando o pastor Lázaro aí para me socorrer, mas graças a Deus voltou, funcionou e estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Pastor irmão Francinaldo, Deus abençoe. Irmãos, dando uma... Os irmãos que já estão online aí, uma rápida explicação para os irmãos. Quarta-feira, perdão, foi uma benção o culto, né? Pastor Yolanda, uma benção, homem de Deus. Quem não conseguiu assistir na quarta-feira perdeu. O Senhor falou conosco. Vamos orar pelo pastor Yolanda e sua família, irmã Mariana, seus filhinhos. Eles têm um casal de crianças. Deus abençoe aquela família lá na Espanha, Palma de Maiorca, onde eles estão trabalhando. Vamos orar, irmãos, pelaquela família, para que Deus abençoe. A nossa live caiu na quarta-feira porque alguém fez uma denúncia. Não sei porquê, não sei o motivo, o Instagram nos derrubou. E a gente não conseguiu salvar a primeira parte da pregação. Mas enfim, só para os irmãos ficarem cientes do que aconteceu. Não foi o tempo, né? A gente achou naquele dia que pudesse ser o tempo, mas não foi. O importante é que estamos aqui hoje para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. E na quarta-feira nós reativamos a nossa live. Deus continuou falando conosco. O inimigo não pode parar. Vamos ouvir um louvor nessa noite. E no número 432 da harpa cristã. Mas antes vamos fazer uma oração, né? Dando início ao nosso culto. Deus possa nos abençoar nessa noite. Deus possa derramar as bênçãos dele sobre nossas vidas. E eu creio que Ele vai falar conosco. Amém? Pai querido e amado, nesta noite nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai querido, abençoa os seus filhos. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Fala com cada um dos seus servos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E no 432 da harpa cristã, se você puder, abra sua Bíblia. Estamos no culto normal de louvor e adoração ao nosso Deus. Louve o Senhor nesta noite. Amém? Opera em teu amor.
Minha vida toma Salvador. Paz do Senhor, irmã Adriana, Deus abençoe. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Os irmãos perdoem mais uma vez essa demora, mas infelizmente devagarzinho a gente vai botando para andar. A gente não tem recursos para equipamentos considerados de última geração, né? A gente tem que tentar fazer com o que tem e devagarzinho a gente tá andando, né? E eu creio que o Senhor vai nos abençoar, amém? Irmãos, a gente vai ficar online também no YouTube. Eu peço pro Lázaro, se ele estiver aí, dá uma olhada no meu, Lázaro, Thiago Peckler. Vai ter uma foto minha e da Jeane. O da igreja, ele só vai me ativar daqui a 24 horas. Então, no próximo culto, eu creio que a gente já consiga fazer via página da igreja, amém? Estamos online lá também, ao vivo no YouTube, Thiago Peckler. Se você quiser olhar lá também, compartilhar com seus amigos, vai ser uma benção. 1 João, capítulo 5. Nós estamos em tempos de pandemia, né? Pandemia, pastor, pandemia. Irmão, confie em Deus, creia. Deus vai abençoar, vai. Deus vai dar vitória, vai sim, claro que Ele vai. Mas a gente fala e às vezes a pessoa não sabe o que é fé, o que é crer em Deus. Então nessa noite nós vamos falar sobre fé, tá? Já adianto para os irmãos, quem for assistir pelo YouTube, a imagem não está tão boa, mas vai melhorando, irmão. Com fé em Deus vai melhorar. 1 João capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, 1 João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, mas a nossa ênfase vai estar ali no versículo 4, tá? Todo aquele que crê em Jesus... vamos começar de novo, irmãos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que lhe crê ser Jesus, o Filho de Deus. Amém? Bom, Gustavo Nunes, Pai do Senhor, irmão. Estou te aguardando para o Senhor trazer a mensagem numa quarta-feira para nós, tá? Depois entre em contato comigo. Vai ser uma bênção ter o irmão conosco. Pregador da palavra de Deus. Irmãos, como eu falei, a gente vai falar nessa noite sobre fé. Porque nós pegamos e começamos a ir para a igreja, e aí nós vamos ver as pessoas perguntarem para você, te ensinarem, né? O que é fé? O que é fé? O que é você ter fé? E aí você cresce sabendo aquilo que foi ensinado para você na igreja. Eles vão te dar uma definição de fé. Mas antes de a gente ir para a definição eu estou abrindo aqui o dicionário, vocês não estão vendo mexendo no teclado, porque eu estou abrindo o dicionário. A definição de fé no Aurélio vai dizer que ele é a confiança absoluta em alguém ou em algo. Pai seu, irmã Gabriela, Deus abençoe, bem-vinda. Então, o que é fé, segundo o dicionário?
confiança absoluta em alguém ou algo. Então, fé é você confiar sem duvidar. É você confiar de forma absoluta. Aquilo ali, você tem confiança naquilo, você crê que aquilo ali é o correto. Estamos falando de algo, né? Tenho fé no meu irmão, tenho fé no meu Deus, tenho fé no meu pastor. Então, o termo fé, palavra fé, que nós estamos falando a princípio, a palavrinha. Então, é confiar de forma absoluta. O dicionário vai trazer também que é o compromisso assumido de ser fiel à palavra dada. Se nós trazemos para a nossa vida, como cristãos, quando nós aceitamos Jesus e abrimos a nossa boca e confessamos que o Senhor é nosso Salvador, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que assumindo um compromisso de ser fiel à palavra que nós demos. Qual foi a palavra que nós demos ali naquele momento? Que o Senhor é Salvador, que Jesus é o meu Senhor, Salvador, e que eu irei me esforçar para cumprir os seus mandamentos. Então, naquele momento, eu assumo um compromisso. Então, a gente pode aplicar esse sentido de fé. Palavras semelhantes à palavra fé: confiança, certeza, crédito, fiança, firmeza. Confiança, confiar com esperança em algo ou em alguém, já falamos disso aqui. E a palavra fé é oposta à covardia, desconfiança, descrédito, descrença. Não tem como eu ter fé e ser covarde. Não tem como eu ter fé em Deus, fé no meu Senhor, fé no meu Deus, naquilo que Ele faz por mim, e ser covarde, ter medo. Minha covardade diante dos problemas da vida, minha covardade diante das complicações do mundo. Então a Bíblia vai dizer que o que? A fé é o firme fundamento naquilo que não se vê, mas que se espera. Então a fé é eu ter o firme convicção, a firme certeza de algo que eu não estou vendo, mas que eu sei que vai acontecer. No momento parece que não vai acontecer nada, parece que Deus não está agindo, parece que o mundo vai acabar, os problemas vão me engolir, mas eu tenho a certeza e a convicção de que o meu Deus vai agir para me ajudar. Pessoas que tiveram fé na Bíblia, antes da gente iniciar, vamos pegar um exemplo aqui extremamente conhecido. Abraão. O Senhor chega bem e fala assim: olha, Abraão, sai da sua terra, do meu tesouro da parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Irmão, isso é fé. Imagine você estar sentado aí na sua casa. Deixa eu ver quem está aqui ao vivo agora, quem está online aqui com a gente. Irmão Lázaro e irmã Maria Eunice. Irmão Lázaro está aí, firme aí, chegou do trabalho, está cansado, cheio de coisa para fazer, mas está servindo ao Senhor. Aí o irmão Lázaro de repente sentou para descansar, escuta uma voz: Lázaro, sai daqui de Brasília, sai do Valparaíso de Goiás, abandona seus parentes e vai sem rumo, porque eu vou te mostrar uma terra depois que você for. Agora não, depois eu te mostro algo. Imagina isso acontecendo com você e comigo agora. Será que nós agiríamos como Abrão? Levantaríamos a nossa tenda, achuntaríamos a nossa esposa, nossos filhos, pegaríamos, ele tinha servos, hoje em dia nós não temos, ele tinha servos, pegaríamos aqui nossos bens em mãos, iríamos embora? Ou a gente ia pensar: peraí, eu tenho a minha casa própria, eu não pago aluguel, eu tenho meu emprego, eu tenho minha mãe, meu pai, meu irmão, meus amigos, meu primo, meu cunhado, eu tenho minha família toda em volta de mim. Se eu precisar, eles me ajudam, se eu precisar, eles vão me ajudar.
Se eles precisarem de ajuda, eu ajudo. Se eu precisar, eles vão me ajudar. E eu vou largar tudo isso por conta de uma voz. Por conta de... Aí a pessoa já bota uma voz na minha cabeça. Esquece até que foi Deus, né? Não, foi uma voz na minha cabeça. Foi um negócio da minha mente. Mas Abraão, ele confia, ele tem esperança, ele espera com confiança que Deus vai fazer algo por ele. E aí ele levanta, pega tudo e vai. Mesmo levando Ló, que não estava incluído no pacote inicial, né? E depois vai acabar trazendo problemas, ele pega e vai, obedece a Deus. Então ter fé é ouvir a voz de Deus e confiar tanto em Deus que ao ouvir a sua voz, eu não tenho dúvidas que se for necessário eu deixar tudo, Ele vai estar comigo. Amém? Então ter fé é o quê? É expressar de forma máxima, vou usar essa palavra, a natureza da minha confiança em Deus. Quando eu e você recebemos ao Senhor Jesus, o nosso Deus, o Senhor, a Deus, a Jesus, a Jeová, como nosso Salvador, chegamos lá, levantamos nossa mão, éramos pecadores, condenados ao inferno, e aí de repente nós levantamos nossa mão e falamos: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Nós ali falamos que Ele é o nosso Senhor, Salvador e Senhor. Então Ele nos salva, Ele nos compra, Ele nos tira, Ele paga o penhor por nossa vida, que já foi pago lá na cruz, sangue de Jesus derramado, foi o preço de sangue. E aí Ele nos compra, Ele nos resgata, Ele nos salva do pecado, da condenação que era certa para nossas vidas. E agora o Senhor nos transforma, nos limpa, nos faz uma nova criatura, nos torna co-herdeiros com Cristo, filhos de Deus por adoção, e Ele nos dá o quê? Fé. Mas uma fé não baseada no homem. A minha fé não está baseada em uma coisa que eu possa pegar, um amuleto. Não, isso aqui vai me salvar, isso aqui vai cuidar de mim. A minha fé agora, ela está baseada na pessoa de Jesus Cristo. Não é uma confiança cega e sem fundamento. Tem gente que fala que o cristão é fundamentalista, né? Eu tenho uma tia que gostava de usar essa palavra, fundamentalista. Mas a minha confiança no Senhor, ela não é fundamentalista, ela não é sem fundamento. É uma coisa louca, uma coisa que não tem lógica. E nem é cega. Quando o Senhor coloca a fé no meu coração, a fé na pessoa de Jesus Cristo, é a confiança plena na palavra de Deus. Nós vamos confiar que ela é inteiramente verdadeira e infalível. Nós vamos reconhecer que a obra de Cristo e o seu poder são ensinos, são caminhos, são as veredas para a minha vida. Quem vai operar a fé em mim? O Espírito Santo. E vamos dizer de passagem, vamos citar que ele só vai habitar no coração daqueles que abandonaram definitivamente o estilo de vida do mundo para seguir a Cristo. Isso mesmo, irmão Lázaro. Primeiro pisar para depois ver. É fé, irmão. Eu tenho que ter fé que mesmo em meio à crise, o Senhor está comigo. Mesmo em meio à crise, o Senhor tem uma terra para me mostrar. Então, Ele só vai habitar o Espírito Santo no coração daquele que abandonou verdadeiramente o pecado, daquele que abandonou verdadeiramente as práticas mundanas. Mas pastor, aí você deve estar aí agora pensando: poxa, mas eu conheço tanta gente que eu sei que vive uma vida errada. Irmão, pecar não é o problema.
Entenda isso. Ah, pastor, então eu posso pregar? Não. Entenda o que eu estou falando com você. Você pecar, eu pecar, não é o problema, porque nós somos falhos, nós somos homens. O que o pastor falou na quarta-feira? A gente não surpreende Deus. Ele sabe que nós vamos pecar e ele está esperando isso. Tanto é que ele deu seu filho para que os nossos pecados fossem perdoados. Você entende? Então pecar não é o problema. O problema é você não se arrepender, não deixar o pecado e procurar viver uma vida de santidade diante de Deus. Então você vai falar assim, pastor, mas eu sei que tem o irmão ali, o irmão, vou pensar no irmão Cicrano, não tem nem que esse nome, né? Nunca vi. Irmão Cicrano, ele está na igreja, pastor, mas eu sei que ele faz as coisas erradas, eu sei que ele bebe, eu sei que ele fuma, eu sei que ele engana, eu sei que ele usa droga. Mas quando chega de noite e começa o louvor, começa a música, começa a falar, ele dá glória a Deus, ele escuta a palavra, ele dá aleluia, ele pula, ele roda. Ele está cheio do Espírito Santo. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ele está cheio do Espírito Santo ou ele está cheio de emoção? Ele está cheio de Espírito Santo ou ele está cheio de emoção? Ou ele está vivendo um emocionismo, não um avivamento, um emocionamento. Ai, Deus. Ele está vivendo uma vida cheia de Espírito Santo ou uma vida de emoção diante de Deus? Porque tem diferença. É diferente eu estar cheio do Espírito Santo e eu estar emocionado. Porque emoção, se você vê um filme, a minha esposa Jeane estava assistindo, quem não conhece a irmã Jeane, mas todos os irmãos conhecem. Se você não assistiu, é um filme chato. Pra mim é chato, eu não gosto muito. Mas a Jeane gosta desse tipo de filme. Aquele filme do Milagre... Saiu agora esses dias. Quem lembra aí? Milagre e o Lázaro estava falando com um dia desse aqui sobre esse filme. Milagre na Cela 7, é isso? É um filme que você vai olhar, ele vai mexer com você. Ele vai mexer com você. Você vai se emocionar, você vai chorar. Você vai derramar o seu coração ali. Mas e aí? É sinal de poder de Deus? É sinal de presença de Deus na sua vida? Não. Paulo, lá em Atos, vai falar que Paulo estava andando e viu uma mulher, uma jovem, que ela era adivinha. E para aquele povo, quem usava ela eram os deuses. E diz que ela andava atrás de Paulo e clamava dizendo, esses homens aí, que estão anunciando o caminho da salvação, estão anunciando o evangelho, são servos do Deus Altíssimo. Ela estava mentindo? Não, ela estava falando a verdade. Talvez alguém tenha olhado e dito assim, nossa, que menina cheia do Espírito Santo, olha, ela está falando da verdade, Deus está usando a boca dela para anunciar Paulo e os amigos dele. Só que o texto termina falando que Paulo, depois de alguns dias ela fazendo isso, ele já estava chateado, perturbado, ele estava irritado com aquilo, porque ele sabia que não era o Espírito Santo. Aí ele volta e diz ao Espírito. Está lá no versículo 18 de Atos 16. Mas que Espírito? Que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus? Não. Então eu já falei isso para os irmãos na igreja, a gente já estudou muito sobre isso, temos que pedir ao Senhor interpretação, que Ele nos dê o dom de interpretar, de discernir se é o Espírito Santo de Deus ou não. Se é Deus que está falando ou não. Porque nem todo fogo
Nem todo fogo provém de Deus. Nem todo terremoto Deus está nele. Lembra lá no Velho Testamento? Veio fogo, Elias está lá na caverna, veio fogo, veio terremoto, rolou pedra. Deus não estava em nada daquilo. Imagina se ele sai de lá. Se não era Deus que estava, quem é que estava? Que espírito era aquele que estava fazendo aquilo tudo? Mas aí diz que no final Deus vem como o quê? Como um vento suave, um negócio tranquilo, suave. Talvez ele olhou e falou assim, não, isso aí não tem como ser Deus. Deus não vai falar de uma forma tão suave assim. Mas era Deus. Aí Paulo vira para o Espírito, que não é o Espírito Santo de Deus, a menina não estava cheia do Espírito Santo de Deus, e aí vira para ele e fala assim, olha, em nome de Jesus, sai dela. E na mesma hora a menina foi liberta. Então nós temos que crer em Jesus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas saber também discernir se realmente é o Espírito Santo que está falando conosco. Não tem como a pessoa viver uma vida de pecado. Eu afirmo isso para você com toda certeza. Não tem como viver uma vida de pecado, uma vida no erro, uma vida que não tem arrependimento. Pecados recorrentes, iniquidades. O que é iniquidade? É o pecado recorrente. Eu roubo, Deus me perdoa. Aí amanhã eu roubo de novo, Deus me perdoa. Aí de manhã eu roubo, Deus me perdoa. De tarde eu roubo de novo, Deus me perdoa. De noite e nunca sai disso. Não saio da prática do pecado. Aí se torna o quê? Uma iniquidade. Não tem como o Espírito Santo habitar no coração desse, numa vida dessa. É impossível. Lá em João 14:17 vai falar o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque a vida convosco estará em vós. Então o Espírito da verdade o mundo não pode receber, porque ele não vê nem conhece, não conhece a Cristo, não conhece o Senhor, não conhece a salvação. Não foi, talvez ele tenha sido apresentado a Cristo, mas ele não quis aceitar, ele não quis deixar, irmão. E quem está na casa do Senhor, vive uma vida de pecado, achando que está enganando alguém, só está se enganando. Só entrando aqui nesse assunto que a gente está falando sobre o Espírito Santo. Está perdendo tempo. Porque o mundo é bom. Não, pastor, é bom sim. Você já foi do mundo, você sabe. Quando você está lá, você gosta do que você está fazendo. Eu nunca bebi, mas beber. Nunca bebi. Fui criado na igreja. Mas beber com os amigos, você passa, o pessoal está ali bebendo, tomando uma cerveja, comendo alguma coisa, assistindo um futebol, conversando, jogando. Na hora é bom, irmão. Você vai dizer que não é? É. Você está sentindo prazer naquilo. O pecado dá prazer. Se não desse, ninguém ficava. Pastor, irmão Mauro, Deus abençoe, diácono Mauro da nossa sede. Então, não venha dizer que não dá prazer, porque dá sim. Não venha dizer que não é bom, porque é bom sim. Só que eu, que estou na casa do Senhor e não abandono a vida do pecado, não abandono os prazeres do pecado, não saio da vida de erro, não abandono essa vida que me afasta de Deus, praticando coisas, práticas que me afastam da presença do Senhor, que faz divisão entre Deus e a minha vida, estou perdendo meu tempo. Por quê? Porque ficou na igreja, você ficou na igreja, você vivia pecando escondido, aí ficava ali preocupado em pecar, em fazer as coisas erradas para ninguém ver, não vou fazer para ninguém me ver, para ninguém saber, mas no final de tudo, vai pro inferno. Aí vai falar, Senhor, em seu nome, eu não curei, eu não preguei, eu não fiz isso, fiz aquilo, afastai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Não, a iniquidade. Então, como eu falei, o problema não é você pecar, é você viver no pecado em iniquidade. Por quê? O pecado
tem o perdão. Você tem um advogado, que é Cristo. Agora ele é advogado. Então você erra, Senhor, me perdoa, eu errei, Pai. Tem misericórdia da minha vida. Eu sei que eu estou errando, tal, mas o Senhor me perdoa, muda a minha vida, muda o meu jeito. Toma a minha vida nas tuas mãos, eu não tenho força, mas o Senhor tem poder para me tirar dessa vida. Então você pede. E aí o Senhor vai lá e trabalha em você, o Espírito Santo trabalha na sua vida, porque você sentiu a necessidade, pediu e deu lugar para ele mudar a sua vida. Então o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque ele não conhece a Cristo, você que conhece o Senhor, tem ele dentro de vocês, ele habita em vocês, ele está em você. Lá em Judas 3, vai falar que, amados, procurando-vos eu escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive o que? Por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a fé foi dada a você, aos santos, aos servos do Senhor. Essa fé ela tem que ser o quê? Preservada e fortalecida a cada dia. Como, pastor? A fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você quer aumentar a sua fé? Ouça a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor. Como é que você quer ter fé? Como é que eu quero ter fé e eu não tenho comunhão com Deus? Eu não leio, eu não oro, eu não vou para a igreja. Aí vem aquela, hoje em dia virou moda, né? Ah, mas quem falou que precisa congregar para estar em comunhão com Deus? A gente vai ver mais à frente que a Bíblia fala isso. Pai Senhor, irmão José Roberto, Deus abençoe. Boa noite. Prazer ter o Senhor conosco nessa noite. A gente está falando hoje sobre fé. Lá em 1 João, capítulo 5, do 1 ao 5, com base no versículo 4, tá? Se o irmão quiser acompanhar, Deus abençoe. Então, para mim ter fé, eu tenho que ter comunhão com Deus. Para mim ter fé, eu tenho que confiar em Deus. Então ela tem que ser o quê? Preservada e fortalecida todos os dias. Todo dia, todo dia. Lá em Colossenses 2, no versículo 6 a 8, deixa eu abrir aqui. Colossenses 2, do versículo 6 ao 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens. Assim como você recebeu o Senhor Jesus Cristo, andar nele, arraigado e edificado nele, e confirmados na fé. Fé em Deus, fé em Cristo, fé no nosso Senhor e Salvador. Porque se eu estou arraigado, firmado em Deus, firmado na rocha, que não é Pedro, é Jesus, pois tu é Pedro, e sobre esta igreja, e sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Pois tu és Pedro, e sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Pois tu és Petros, pedaço de rocha. A igreja tem como ser firmada num pedacinho de rocha? Não. Não tem, irmão. Aí ele vai falar sobre esta Petra. Pedro é Petros, pedaço da rocha. Agora o Senhor está falando dele, ele não está falando essa. Tá eu e o irmão Lázaro aí, a gente está se olhando, né? Eu e o irmão José Roberto.
Irmão José Roberto, o senhor é Petros. E sobre essa, Petros eu vou edificar a igreja. Não, sobre essa que está aqui, Petra, Jesus falando, né? Eu edificarei a minha igreja. Então, se você está firmado nele, você não vai ser presa, nem vai ser levado pelas filosofias e fãs sutilezas, seguindo a tradição dos homens, ou segundo a tradição dos homens. Então, se eu estou firmado em Cristo, se eu estou firmado no Senhor, irmão, não tem como eu ser levado por conversa fiada. Vamos lá? Conversa fiada. Não tem. Porque você não cai nessa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você está ouvindo a palavra de Deus, você está conhecendo a palavra de Deus. Aí você está arraigado na rocha, está edificado na rocha, nele. Nele quem? Em Cristo. É em Paulo? É em João? É na igreja do lado dos Colossenses? Colosso? Não. É em Cristo. Então você não é levado por qualquer vento de doutrina. Não é levado para lá e para cá. A fé, hoje, a fé que nós recebemos do Senhor, que nós lemos lá em cima, que recebemos do Senhor a fé, ela é provisória. Que é isso, pastor? Que provisória? Como assim? Vou perder minha fé? Depois de um tempo eu perco a minha fé? Vai. Você vai perder a sua fé quando? Quando que essa fé que o Senhor colocou no seu coração vai acabar, vai terminar? Quando você for arrebatado com a igreja. Porque você não vai mais precisar ter essa fé colocada dentro do seu coração. Você vai estar lá, irmão. Você vai estar lá. Você não vai precisar crer naquilo que você não vê, mas espera. Você vai estar vendo e recebendo. Não vai ser o amanhã, vai ser o hoje lá. Quando você chegar na presença do Senhor, essa fé que Ele colocou dentro do seu coração não é mais necessária. Você chegou ao alvo. Você creu, você ficou firmado na rocha, você caminhou. Agora você chegou lá no céu, você está pessoalmente diante de Cristo. Aí ela não é necessária mais, você não necessita mais dessa fé. Você já está lá. Mas o que eu devo fazer até chegar esse dia? Até chegar esse dia de glória, de bênção, de salvação. Confiar dia após dia nas promessas do Senhor. Crendo que Ele é fiel. Crendo que eu vou contemplar a glória de Deus. O que Jesus disse para Marta? O que Jesus falou para Marta lá? Eu não estou te dizendo, eu não já te disse, que se você crer, você verá a glória de Deus? João capítulo 11, não lembro o versículo. É um versículo inteiro. 10, 30, 40 talvez. Acho que é o 40. Dá uma olhada lá no 40, se você for olhar. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Outra tradução, agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que o quê? Que se aproxima de Deus cria que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível chegar na presença de Deus. Porque se eu não tenho fé, irmão, vamos pensar de forma lógica e racional agora? Racional. Vamos esquecer que a gente é servo do Senhor. Crente, Bíblia, como o pessoal chamava antigamente. Vamos esquecer isso aí. Esquece que você é Bíblia. Você vai para uma igreja cheio de gente. Irmão, cheio de gente falha, porque todos nós somos falhos. Eu sou falho, irmão Lázaro é falho, irmão José Roberto é falho, irmão Maria Eunice é falho. Todos nós temos as nossas falhas, nossos defeitos, qualidades e defeitos. É inerente ao ser humano. Todos têm qualidades, todos têm defeitos. Aí eu me junto numa caixa de concreto, cheio de gente problemática, com problemas. Uns perturbam o seu juízo, outros lhe ajudam. Um fala demais, outro fala de menos. Tu vai lá, tu canta, tu dá oferta, tu dizima, tu crê num livro,
Você crê num Deus que você não vê. Você não vê. Cadê Deus? Você não vê. Então a gente está pensando de forma lógica, tá? Lógica humana. Estamos ponderando a lógica humana, tá bom? Não vai para pensar que eu estou falando outra coisa não. A gente está ponderando lógica humana, como se nós não fôssemos servos do Senhor. Estamos de fora olhando o barco passar. Então, a única forma de eu me achegar, de eu me aproximar de Deus, é se eu tiver fé. Não tem como, irmão. Não tem como. Foge a lógica humana, é isso. E é justamente por fugir da lógica humana que nós somos abençoados. Porque nós não vimos, nós não tocamos, mas nós cremos. Nós cremos no Senhor. Nós temos fé. Nós cremos que Ele é Deus, que Ele existe. E que Ele vai nos galardoar. Porque nós estamos buscando a Sua presença, a Sua paz. Nós temos fé em Deus. Nós temos fé no Senhor. Fé. Deixa eu ver quanto tempo está a nossa live aqui. Nosso culto. Live porque é o costume de falar live. Nosso culto. Só para não cortar. Quando nós duvidamos da palavra de Deus, por que sem fé é impossível agradar a Deus? Por que, pastor? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por quê? Qual o motivo? Por quê? Porque eu estou na igreja, e tem muito crente assim, que ele está na igreja, que ele vai lá, ele ora, ele canta, ele oferta e dizima, e só para deixar bem claro para os irmãos, para quem ouvir nosso culto depois, vai ficar gravado no nosso canal no YouTube, e vai ficar gravado aí no Facebook. Dízimos e oferta não te salva. Ok? Ah, pastor, eu bebo uma cervejinha, encontro com uma, como diz lá no quartel, a 02 ali, mas eu dou meu dízimo e minha oferta. Eu congregava numa igreja, e um dia eu estou no domingo lá e o pastor pediu para todo mundo ficar de pé para orar por um envelope. Ué, orar pelo envelope? Que raio tem desse envelope? Aí, não, amor, vamos orar por esse envelope, porque esse envelope é da irmã fulana de tal, não lembro o nome realmente. Ela não congrega, ela não vem na igreja, mas ela todo mês manda o dízimo dela. Ué, irmão, dar dízimo e oferta não te salva. Dar dízimo e oferta não é pré-requisito para salvação. É um mandamento, é obediência à palavra do Senhor. É porque você quer ver a obra do Senhor crescer. Você quer ajudar a obra do Senhor. Você quer que a ADJove Vendas tenha condição de ter um computador bom e não fique usando o computador velho do pastor Tiago. Porque ele não funciona direito. Ele trava tudo e a gente começa 20 minutos atrasado o nosso culto. Então você dizima e oferta para que a igreja compre seus equipamentos. A igreja compre o seu, não é o do pastor. É os seus equipamentos. Para quê? Para que ela tenha aquilo lá e possa ser usado na obra do Senhor. Mas que quem acha que está dizimando e ofertando vai estar salvo, tá quebrando a cara, tá perdendo tempo. Então por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque quando eu não tenho fé, eu estou o quê? Eu estou duvidando. Por que o pecado de murmuração não agrada ao Senhor? É o pecado que mais aborrece ao Senhor. Por que a murmuração irritava o Senhor no deserto, quando o povo murmurava? Porque quando você murmura, quando você não tem fé, você não confia no Senhor, você está duvidando da palavra de Deus. Você está insinuando de que ela não é verdade. Você está pondo em dúvida aquilo que o Senhor falou com você, aquilo que o Senhor falou através da sua palavra. Desculpe, irmão. Acho que é a mudança de clima. Nariz coçando. Então você está pondo em dúvida aquilo que o Senhor deixou para você. Aquilo que Ele prometeu,
aquilo que ele aquilo que ele falou que ia fazer na sua vida, e o Senhor não se agrada disso. Quem é que vai botar dúvida no seu coração? Para que você tenha dúvida se realmente a palavra do Senhor está se cumprindo, se realmente a palavra do Senhor é verdade. É o diabo, é o inimigo. Ele não quer que a semente caia em terra boa. Ele quer que a semente caia na beira do caminho, que venham os pássaros, venham os problemas, os amigos, os demônios, a obra de Satanás. E ele come a semente, ele tira a semente e a semente não prospera no seu coração. Então eu tenho que ter cuidado e me policiar para, se vir um pensamento desse na minha mente, será que é Deus? Será que Deus existe? Será que Deus vai? Será que Deus pode? Será que Deus é? Eu repreendo em nome de Jesus e reafirmo que a minha fé está em Cristo. Pastor, mas a minha fé está meio abalada. Ajoelha, irmão, e ora. E pede a Deus que Ele renove a sua fé. Quando você está no mundo, quando o homem está no mundo, quando a mulher está no mundo, quando o ser humano está vivendo a vida de pecado, o diabo está ali na mente dele, ó, não, você pode viver sem Deus, você pode viver do jeito que você quiser, moço. Ele ser palavra de Deus para quê? Isso aí é conversa fiada. O que é que nós mais temos visto hoje? O que é que nós mais temos visto hoje? São pessoas que deixaram de crer na palavra do Senhor. Ó, a gente estava falando aqui semana passada, retrasado, que a Europa é um continente hoje conhecido como pós-cristão. Irmão, você já parou para pensar que você só está sentado aí hoje? Podia ter acontecido de várias formas, mas aconteceu dessa forma. Você só está sentado aí hoje porque 2 homens saíram lá da Europa, foram para os Estados Unidos, depois vieram para o Brasil e começaram a divulgar a palavra do Senhor aqui, começaram a falar de Deus aqui no nosso país. Pessoas, pastor Pedro, vieram da Europa e trouxeram a palavra do Senhor aos nossos corações, ao nosso povo, à nossa terra. E hoje a Europa é pós-cristã, apostatou da fé, deixou o cristianismo, deixou a palavra de Cristo. Você vai olhar, você vai prestar atenção, as maiores igrejas cristãs da Europa estão virando os boates e bares, irmãos. Perderam a fé em Cristo. Perderam a fé no nosso Senhor. Viraram agnósticos, ateus, muçulmanos. Abandonam. E eu acho engraçado que é tão... Você convencer um muçulmano que Deus, que Jesus é o Senhor, converter ele, é só obra do Espírito Santo mesmo, irmão. É obra do Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu o cara mesmo que o negócio é diferente. Porque ele tem tanta fé naquilo, e isso eu admiro neles, que eles têm tanta fé naquilo, que ele morre e mata por aquilo. Ele tem fé. Ele crê que aquilo ali é o certo, e aquilo ali é que vai salvar a vida dele, a alma dele. Aí você vem para o cristão que se diz servo do Senhor, que se diz filho de Deus, e a primeira oportunidade que a pessoa tem, ela abandona tudo, abandona a sua fé e vai viver na vida de pecado. Vai viver no mundo. A Jane tinha na Bahia, lá no bairro que ela morava, uma pessoa que pegou, casou com um europeu, foi embora, passou um tempo, tava botando foto de burca, irmão, na Europa,
se converteu ao islamismo. Que isso, meu amigo? É tão fácil abandonar a fé em Cristo, em Deus? Ué, pastor, mas por que é fácil? Porque Deus te dá o livre-arbítrio. Ele te dá a escolha. Ele te ama. Ele quer ficar com você. Ele quer que você vá, porque você foi criado para viver com Ele, para adorar. Você é imagem e semelhança. Você não é um mini-Deus. Como tem um filho de Satanás aí, que hoje em dia virar pastor, meu Deus do céu, é a coisa mais simples. Ah, você está falando alto de pastor, não, irmão. Pessoas desse tipo têm que ser combatidas. Pessoas que vêm dizer que você é um mini-Deus. Pessoas que se dizem servos do Senhor e vêm dizer que Deus não está no controle de tudo, tem que ser combatido. Porque esse endemoniado, esse filho do diabo, ele é o ídolo do seu filho. Ele é o ídolo do jovem da sua igreja. É nele que ele se espelha. Que eles estão se espelhando, ou a maioria está se espelhando. Aí fica todo mundo de docinho. Não, porque não sei o que, papapá. Não, pastor, que é isso? Para, irmão. Para. Eu esqueci o nome do pregador que falava. Fugiu o nome da mente agora. Que se alguém souber aí, fale para mim. Que se os cães ladram e atacam para proteger o seu dono, como é que eu não vou lutar para proteger o meu Deus? A minha fé, a minha convicção em Cristo. Não tem como, irmão. Não tem. Esse pessoal, é eles que vão levar o Brasil, vão levar a nação brasileira, se o Senhor não tiver misericórdia, a chegar no nível da Europa pós-cristão. E eles estão trabalhando para isso. Eu falei uma vez que, eu lembro que eu trabalhava na rua, no carro, e uma vez eu vi numa pregação daquela Assembleia de Deus do Brás. E aí estavam lá numa rádio, dando uma entrevista, um pastor de lá, um pastor dessa igreja. E aí uma menina de Salvador, era nacional o programa, ligou. Ela falou que ela se sentia triste porque a igreja dela proibia andar de calça. Na Bahia, hoje em dia mudou muito, mas até uns 4, 5 anos atrás era bem mais rígido. Hoje em dia já perderam o controle. Perderam o controle em razão do que eles ensinavam que era o certo. Bem, não estou dizendo que você usar calça você vai para o inferno. Se usar um brinco você vai para o inferno. Estou dizendo que o que eles ensinavam era isso. E agora mudou. O que era pecado há 5 anos atrás deixou de ser. Então a gente tem duas vertentes aqui. Ou a Bíblia ou estava ensinando alguma coisa errada, ou a Bíblia mudou. Ou o que ele estava ensinando não era baseado na Bíblia, ou a Bíblia mudou. Como a palavra de Deus não muda, a gente tem outras opções. Mas enfim, a moça falou que estava triste porque não podia usar. Aí esse pastor virou para ela e falou assim: olha, não se preocupe. Olha a frase que ele usou. Eu lembro até hoje dessa frase. Como disse o pastor na quarta-feira, me marcou. Ele usou a seguinte frase: olha, não se preocupe. Hoje em dia você está passando por isso. Mas nós estamos lutando para mudar isso. Em breve vai mudar. Irmão, nós estamos lutando, nós quem? 1 minuto e 50 segundos, irmãos, do Instagram. Eu vou derrubar e vou voltar, tá bom? Eu vou derrubar aqui e a gente volta.